Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje o tema da aula vai ser progressão aritmética. Nós vamos estudar, porque na aula passada a gente viu alguma coisa sobre sequência, tá? A gente viu algumas definições. Então vamos lá. Progressão aritmética é a conhecida PA, tá? A progressão aritmética é uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Tudo bem? Essa diferença constante é chamada de razão da PA. Sendo assim, a partir do segundo elemento da sequência, os números que surgem são resultantes da soma da constante com o valor do elemento anterior. Isso é o que a diferença da progressão geométrica, a PG, tá? É a diferença entre uma e outra. Pois nesta, os números são multiplicados pela razão, enquanto na progressão aritmética, eles são somados. As progressões aritméticas podem ser, tá? Elas podem ser apresentadas ou apresentar um número. Elas podem ser apresentadas por números ou podem apresentar um número determinado de termos da PA finita ou um número infinito de termos da PA infinita. Para indicar que uma sequência continua indefinidamente, utilizamos a reticência. Por exemplo, a sequência 4, 7, 10, 13, 16 e reticência. Ela é uma PA, tá? É uma PA infinita, porque presta bem atenção, ela vem num parênteses, ela tem que estar entre parênteses, é um par, tá? Chamado de ordenadas, ela tem que ter aquela reticência para representar aquela infinita. Já a segunda, olha, a sequência 70, 60, 50, 40, 30, 10 é uma PA finita. Por quê? Ela tem início e fim. Tudo bem? Utilizamos uma letra, normalmente a letra A, seguida de um número que indica a sua posição na sequência. Por exemplo, o termo A4 na PA, aí nós temos 2, 4, 6, 8 e 10. O A4, nesse caso aí, é o número 8, tá? O A4 representa o quarto elemento que aparece dentro do parênteses. Tudo bem? Então, é o número 8, pois é o número que ocupa a quarta posição da sequência. A classificação de uma PA. De acordo com o valor da razão, as progressões aritméticas são classificadas em... Vamos só ler, depois eu leio tudo. Constante, crescente e decrescente. A constante. Quando a razão for igual a zero. Por exemplo, 4, 4, 4, 4, 4, reticência. Sendo aí que o meu R é igual a zero. Quando ela é crescente, ali ela não é crescente, tá, pessoal? Quando ela é constante, ela não é crescente. Então, ela não cresce e nem decresce. Ela fica naquele mesmo valor. Então, ela é igual a zero. Ela não tem crescimento e nem decresce. Quando ela é crescente, quando a razão for maior que zero, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, aí você observa, ó, sendo que o R é igual a 2. Por quê? Ele é de 2 em 2, olha lá, ó. 2, 4, 6, 8, 10. O próximo, 12, 14, 16, e aí vai por diante.
E quando ele é decrescente? Quando a razão for menor do que zero, tá? Então vamos lá. Ele começa no positivo e termina no negativo, porque ele está dizendo quando a razão for menor do que zero. 15, 10, 5, 0, menos 5 e reticência. Se fosse continuar, dizia menos 10, menos 15, menos 20 e vai de 5 em 5. Tá? Então, quando ele apareceu ali na ordem menos 5, sendo que o meu R é igual a menos 5, menor do que zero. Ele parou no menos 5. Vamos às propriedades da PA. A primeira propriedade da PA fala o seguinte: em uma PA finita, a soma de dois termos, tá? Aqui distantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Então, observe essa tabela, do primeiro ao último número. O 4 e o 76. Se ele for na soma, ele é 76 mais 4 é igual a 80. E se eu pegasse outro número, 68, o 12 mais 68 igual a 80. Então, é uma soma entre os extremos, tá? Sempre a gente pega o primeiro e o último. Nesse caso aqui, 28 mais 52 é igual a 80. Então, se a gente for fazendo as somas um pelo outro, vai dar sempre 80. 36 mais 44, 80. Então, essa é a primeira propriedade da PA. Vamos à segunda propriedade. Considerando três termos consecutivos de uma PA, o termo do meio será igual à medida aritmética dos outros dois termos. Então, vamos lá. 28 mais 44 dividido para 2 é igual a 36. 60 mais, observe que eu coloquei de azul, 60 mais 76 dividido para 2 é igual a 68. Então, observe que aí há uma igualdade, tá? O meio será igual à medida aritmética dos outros dois termos. São os que estão ao lado, tudo bem? Na terceira propriedade, ele diz o seguinte: em uma PA finita, com um número de termos ímpar, o termo central será igual à medida aritmética entre os termos equidistantes destes. Esta propriedade derivada da primeira. Então, aí eu tenho o termo central. Observe que eu tenho o termo central. O termo central é quanto? 30. Então, nós vamos ter uma soma. Soma o primeiro com o último. 10 mais 50, 60. Dividido para 2, 30. A média central. Vamos ao primeiro e o penúltimo. 15 mais 45, 60. Dividido para 2, 30. Vamos ao terceiro e o antepenúltimo. 20 mais 40, 60. Dividido para 2, 30. Então, sempre ele vai ter o termo central. Tudo bem? Então, olha aí. A fórmula do termo geral a gente viu na aula passada. Então, ela é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Onde o meu AN, termo que queremos calcular, tá? É o número que vamos querer calcular. O A1 é o primeiro termo da PA. É o primeiro número que vai aparecer lá. O N é a posição do termo que queremos descobrir. E o R é a razão. A explicação da fórmula. Vamos a uma explicação dessa fórmula. Como a razão
de uma PA é constante, podemos calcular o seu valor a partir de quaisquer termos consecutivos. Ou seja, o meu R é igual a A2 menos A1, igual a A3 menos A2, que é igual a A4 menos A3, e aí por diante, reticência, que é igual a N menos AN menos 1. É um termo de sequência, pessoal. Os números vão ao infinito. Sendo assim, podemos encontrar o valor do segundo termo da PA fazendo o A2 o A2 menos 1 menos A1 é igual a R. Então, o A2 é igual a 1 mais R. Para encontrar o terceiro termo, utilizaremos o mesmo cálculo, tá? O A3 é igual... Desculpa, o A3 menos A2 é igual a R. Implica que o A3 é igual ao A2 mais R. Substituindo isso aí, vai ficar A3 é igual, entre parênteses, A1 mais R fora do parênteses, tá? O A3 é igual a 1 mais 2R. Se seguirmos o mesmo raciocínio, podemos encontrar o A4 menos o A3, que é igual a R. Então, o A4 é igual a 3 mais R. Então, o A4 é igual a 1 mais 3R. Observando os resultados encontrados, notamos que cada termo será igual à soma do primeiro termo, com a razão multiplicada pela posição anterior. Esse cálculo é expresso através da fórmula do termo geral, da PA, que nos permite conhecer qualquer elemento de uma progressão aritmética. Vamos ao primeiro exemplo. Calcule o 10º termo da PA. Então, aí nós temos 26, 31, 36, 41 e reticência. Olhando bem, nós só temos 4 números. A1, A2, A3 e A4. Nós estamos querendo quem? O A10. Então, vamos lá, a resposta. O primeiro, devemos identificar quem é, né? Quem é meu A1? 26. O meu R é igual a 31 menos 26, que é igual a 5. É o segundo menos o primeiro. A minha razão sempre vai ser o segundo menos o primeiro. 31 menos 26. O N é igual a 10, que é o 10º termo. Substituindo esses valores, na fórmula do termo geral, temos o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O A10 é igual a 26 mais 10 menos 1 vezes 5. O A10 é igual a 26 mais 9 vezes 5, que é 10 menos 1. O A10 é igual a 71. Portanto, o 10º termo da progressão aritmética indicada é igual a 71. A nossa aula de hoje, nós falamos sobre progressão aritmética, sobre PA, progressão aritmética. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e tenha uma boa aula. E até a próxima aula.